Nesta série, você terá a oportunidade de desfrutar de testemunhos de fé. Fé que abre caminhos, que constrói e impulsiona. Te convido a, junto conosco, conhecer um pouco mais da história de fé e superação que nos trouxe até aqui. A visão da Ágape é muito interessante pensar sobre isso, porque ela nasce de uma circunstância bastante dolorida. Eu acho que a dor, a tristeza, as frustrações conduziu a nós criarmos a Ágape na forma que hoje ela se constitui. Claro que não se tinha a ideia de que ela ia chegar no que está hoje e ainda tem muito a chegar. Mas o interessante é que os pressupostos do seu início tem o pressuposto é a dor, é o sofrimento e a tristeza. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos, em hipótese alguma, ter os insights que nós tivemos ou as revelações do Espírito Santo. Inclusive, quando eu penso nessa questão da visão da igreja, que é sobre uma questão da integridade, da questão da mutualidade, eu lembro que no processo todo a ajuda era constante, eram os ministérios. Eu fiz parte do primeiro movimento para arrecadarmos valores para que a igreja acontecesse. Para isso acontecer, eu precisei fazer o meu retiro, um momento meu. Foram 3 meses de momento meu momento. E tudo começa exatamente quando eu fiz a pergunta sobre a minha razão de ser. Por que fiz essa pergunta? Porque eu tinha perdido a razão do ser. Foi o momento que eu fali. E eu tinha que fazer essa pergunta. Por isso, eu fui remetido pela dor a uma pergunta. O que faço? O que eu estou fazendo aqui? Nessa cidade? Nesse estado? Qual é a minha razão de ser? Então essa condição de falência de uma visão me remeteu a ter que refletir em cima da energia da dor. E isso foi muito importante. Por isso que a gente não pode desprezar a dor. Né? A dor, ela me trouxe uma oportunidade de renascer. E escrevendo sobre a minha razão de ser, eu lembrei de quando eu não servia a Cristo. O fato de eu ser um restaurador de sonhos e um promovedor de visão, surge então a visão da Ágape. Surgem os valores da Ágape. Surge o propósito da Ágape. Então nós temos aí hoje uma filosofia que antigamente não era assim, mas hoje é uma igreja terapêutica. E surgindo então, tornou-se um modelo de igreja terapêutica, um jeito de ser igreja. Nós fizemos uma reunião na casa do irmão Áureo, do irmão Sueli, e resolvemos iniciar um novo trabalho, né? Aí, todo o grupo resolveu acompanhar o pastor Nivaldo e nós resolvemos acompanhar também. Então, aí quando nós iniciamos o trabalho lá na casa do pastor Nivaldo, o primeiro culto que fizemos lá, e lá na rua Alegrete, nessa casa foi iniciando o trabalho lá, depois passamos para o Empire Center, e na medida que a igreja o número de membros foi aumentando na nova missão, né, que passou a ser uma missão da Igreja Batista do Jardim Tarumã, o pastor Mário, né, que assumiu, e aí nós estávamos fazendo trabalho lá com eles, e na medida que a igreja foi crescendo, a quantidade de membros, e depois resolvemos mudar para o SESC Senat, onde ficamos lá, acho que uns 3 anos ficamos lá no SESC Senat, e a igreja foi crescendo, foi expandindo. O pastor Nivaldo teve uma visão de uma igreja de terapêutica, de restauração, de cura. Então nós
continuamos fazendo esse trabalho com ele, dedicando, e estamos aí, agora estamos completando 20 anos de muito trabalho, muita coisa que já foi feita, muita transformação, a igreja cresceu muito, graças a Deus. E nossos filhos, né? Nossos filhos cresceram, fizeram parte do primeiro grupo de louvor, primeiro grupo dos casais assim que cuidaram na época, era o Paulinho e Solange, né? A nossa filha caçula nem passou pelos juniores, porque os jovens, na verdade, ela já passou por esse processo. Com certeza essa visão foi inspirada pelo Espírito Santo ao pastor, mas tudo que se refere à visão da igreja, que é essa questão dos relacionamentos amplos, a mutualidade, a integridade, e por uma geração que viria, são vocês, né? Quantas vezes oramos pelos que viriam. E hoje trabalhamos no ministérios ligado aos casais, onde a nossa visão também é a casais sarados e filhos, gerações transformadas. É um trabalho de cuidado, de restauração, e isso é fé o tempo todo. Os primeiros 5 anos da Ágape foram bem interessantes, né? A gente não tinha uma sede, então as reuniões eram na nossa casa. Nós morávamos numa casa grande na Rua Alegrete, então nós nos reuníamos aos domingos nessa casa, de manhã e à noite, e tínhamos as vigílias de sexta-feira. Então, tenho muita saudade da época que a gente ficava fazendo café, eu e o Carlinhos, e fazíamos um tempo de vigília muito gostoso, porque essa vigília de sexta-feira da Ágape sempre foi uma marca, né? A gente sempre teve esse tempo. Graças a Deus até hoje nós temos, né? Desde o início, a Ágape sempre teve vigília. Nós fazíamos vigília ali na casa do pastor Nivaldo, essa casa da Rua Alegrete, onde iniciou a Ágape. Nós ficamos assim, acho que uns 2, 3 meses. Em seguida, nós começamos uma reunião de quarta-feira com as mulheres, que nós chamamos as Filhas de Sara. Foi um tempo muito especial. Nós ficamos, eu acredito que 1 ano e meio mais ou menos, nos encontrando, as mulheres, e a gente estudou vários livros juntas. E assim, era um momento de oração também muito especial, onde Deus trouxe muitas mulheres naquela época lá em casa, e foi algo muito interessante. E foram surgindo os ministérios também, de forma bem incipiente, mas eles foram surgindo. Surgiu o ministério com as crianças, ali tinham, era o Beto, o Arthur, as crianças da Sheila, o Lucas, a Gabriela. Eram poucas crianças, mas ali também nasceu o Ministério Infantil, ali nasceu o Ministério Filhas de Sara, que depois acabou desenvolvendo para o Ministério Rever. Tínhamos essa necessidade de trabalhar a restauração até por conta da nossa própria história, e nós fomos buscar essas ferramentas. Então nós participamos de alguns eventos de restauração, finais de semana, conhecemos o pessoal de Veredas Antigas, e em 2002, se não me engano, finalzinho de 2002, então tivemos o primeiro contato por e-mail com o pessoal do Ministério Rever. E o trabalho com as Filhas de Sara foi um trabalho muito abençoado com as mulheres, e os retiros que tivemos, nosso primeiro retiro foi em Rio Verde, e foi uma bênção. Dali também nasceu muitas visões que Deus vinha dando para o pastor Nivaldo, a visão do seminário que depois nós tivemos aqui. E começamos o Rever em 2003 com o grupo, começamos esse treinamento dessa equipe de restauração. Então eu acredito que a primeira equipe mais ou menos oficial foi a equipe de restauração. Claro, uma equipe que estava nascendo, e Deus foi dando outras ferramentas para a gente também. Conhecemos os materiais do Neil Anderson através do Ministério Rever, tivemos ajuda do pessoal de Cuiabá, né, que fazia parte do Ministério Rever de Cuiabá, a doutora Keila. Foi nesses primeiros 5 anos da Ágape. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós fomos trocando de lugar. Nós saímos da nossa casa, fomos lá para o Empire Center, na parte de cima, ficamos lá, eu acho que uns 3 meses também, cabiam 70 pessoas lá, e no final, eu acredito, de 2000, na nossa inauguração, inclusive, a gente já estava no SESC Senat, que a gente alugava de domingo para nos reunir lá. Essas mudanças de local também foram marcadas pelas mudanças que nós tivemos em
enquanto igreja. Então, como eu falei, conhecemos o Ministério de Veredas Antigas, que tinha a ver com restauração, depois o Ministério Rever, e em 2003, então, nós começamos a fazer com o nosso grupo, que era um grupo pequeno, então praticamente todo o grupo começou a estudar e fazer o trilho do Ministério Rever. Eu me lembro que um dia o pastor Nivaldo, alguém na igreja tinha um caminhão e nós fomos fazer um culto na carroceria deste caminhão, ali em frente ao terreno. Houve uma vez também que nós fizemos uma caminhada, demos 7 voltas nesse terreno, como tomando posse daquele lugar, e realmente Deus deu aquele lugar. E ali nós colocamos uma tenda, que na época era a tenda do antigo Bozo, né, que se converteu, o Arlindo Barretos. E ele tinha uma tenda que fazia um trabalho missionário por todo o Brasil. E quando ele parou, nós compramos essa tenda. Quando nós mudamos para este terreno, mas antes de mudar para esse terreno, houve a queda da tenda. Nós tínhamos, cada um no medir esforços. Eu lembro que uns lavavam a tenda, outros assentavam a terra. Eu lembro que eu fiz parte do grupo que arrastava uma madeira e vinha alinhando, né, para fazer uma rampa, aquela rampa na mão. E molhava a terra e amassava e pisava com o pé e vinha arrastando, dando forma em algo que não tinha vida, que era um terreno árido que nós muitas vezes demos volta para que pudéssemos comprar. Mas a tenda caiu e a nossa fé ainda foi mais forte. Nós fomos para a igreja do Castelo. Na igreja do Castelo. Era uma igreja muito pequena que não comportava todos ali dentro. Metade ficava dentro do templo e metade a gente improvisava do lado de fora com algumas lonas. E quando chovia, todo mundo tinha que ficar bem juntinho para não se molhar, quem ficava embaixo da lona. Então foram momentos assim de muitas lutas até chegarmos neste terreno. Mas também muitas vitórias e muito crescimento pessoal, porque nós também aprendemos a viver da fé, a confiar, a depositar a nossa fé em Deus e a esperar e confiar em Deus. Eu sou muito grata a Deus por fazer parte da Igreja Ágape, porque aqui nesta igreja eu aprendi a ter fé, a viver pela fé, a confiar, a depositar a nossa esperança e também a planejar, porque o pastor Nivaldo sempre foi uma pessoa de planejamento, sempre foi uma pessoa visionária. Uma curiosidade, no começo da Ágape, né, a igreja conseguiu adquirir, através de uma oferta do irmão, adquirir o som, né, quando nós estávamos no Sesc Senat ainda, adquiriu o som e adquiriu uma Kombi, que era para ajudar a transportar os membros que moravam longe da igreja. Então a Kombi foi adquirida com esse recurso e ficou muito tempo fazendo esse trajeto, fazia várias viagens, levava os membros, trazia. O Carlinhos fazia esse trabalho. Jackson, algumas vezes. O Jackson, o Carlinhos, junto com o Dilson, todos eles faziam esse trabalho. E assim, para fechar esses 5 anos de Ágape, foi a nossa primeira formatura do Rever. E foi algo muito interessante, nós fechamos o grupo acho que com 40 pessoas, porque até hoje muitas dessas pessoas continuam no ministério, sendo usadas por Deus nesse ministério. E também foi em 2005, no final do ano, que a igreja reconheceu o meu papel pastoral, então eu também fui consagrada como pastora da Ágape e foi algo muito interessante. E nesse tempo, né, em 2005, então nós já estávamos onde estamos agora, na nossa atual sede. Então foram 5 anos muito intensos, tanto de mudanças na nossa vida pessoal, como na nossa vida ministerial, como também na nossa localização e naquilo que Deus estava trazendo para nós como novo. Foi muito especial. 20 anos passa muito rápido. Quando a gente olha para trás e fala, uau, já passaram 20 anos. Mas assim, 20 anos eu me sinto do mesmo jeito que eu me sentia 20 anos atrás, participando de uma família muito amorosa. É isso que é a Ágape para mim.
São 20 anos de grandes desafios, né? Muitos desafios, muito. Várias coisas acontecerão. Fé para colocar o piso, fé para meu pai Calçar, é, fazer o calçamento. fé para tampar as paredes aqui, fé para construir o agapinho e agradecemos aqui, fé para lidar com a pressão de um roubo de quase 300 mil reais. Então, essa igreja ela é movida pela fé, sempre. As igrejas que temos fora pela fé. Nós dois jamais faríamos sozinhos o que hoje a Ágape faz, não é por nossa causa, é porque Deus mandou pessoas tão especiais para perto da gente e isso fez ampliar tremendamente a nossa atuação, a área que Deus nos deu de restauração. Hoje a gente tem muito mais ferramentas que a gente tinha lá no início, há 20 anos atrás. E eu creio que Deus vai ampliar, porque a gente tem visto isso, né? A partir de quem tem trabalhado com a gente. Deus tem colocado pessoas muito especiais do nosso lado. Então eu louvo a Deus, porque realmente, como eu falei, é uma família. E nessa família nós estamos crescendo, nessa família nós estamos nos cuidando mutuamente. E em nome de Jesus nós queremos alcançar muitas pessoas mais para Jesus.